Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Igreja Virtual. Eu estou com problema de vídeo e por isso vocês não estão me vendo e só vão estar ouvindo o áudio da minha voz. Mas o que importa é que a mensagem do Senhor possa alcançar os corações, possa chegar aos corações. Eu vou estar resolvendo esse problema muito em breve. A luminosidade aqui é muito fraca nessa hora da noite e não consegue ter um visual muito bom, não consegue ter uma imagem boa. Mas eu vou estar resolvendo esse problema e em breve nós vamos estar tendo um visual melhor. Amém? Vamos abra sua Bíblia nesse instante, meus queridos e minhas queridas, no Evangelho de João, capítulo 5, que fala sobre a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que a tua palavra nessa noite possa alcançar os corações, que ela possa encontrar guarida nos corações, e que vidas que estão enfermas, tanto espiritualmente como fisicamente, sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, Jesus tinha ido para uma festa dos judeus. Era costume naquela época de todos participarem dessa festa. E como Jesus, como um bom judeu, ele também foi para participar desta festa. Mas Jesus se preocupou mais em ir a Betesda. Se um dia você tiver a oportunidade de ir a Israel, eu quero que você desça até o tanque de Betesda, desça as escadarias de Betesda, para que você possa ver o pavilhão e os 5 tanques que ali tem, onde aqueles tanques eram cheios de água, e o anjo, diz a palavra do Senhor, vinha em um certo tempo, movia aquela água, e as pessoas que estavam ali enfermas, e não eram poucas, eram muitas, todas as pessoas que estavam ali enfermas caíam na água, as primeiras que caíam dentro daquele tanque eram imediatamente curadas. E Jesus, então, chegando em Jerusalém, ele foi a Betesda. A palavra Betesda no grego significa lugar de misericórdia, lugar de compaixão. E Jesus então foi até Betesda. E nos diz a palavra do Senhor que quando ele desceu as escadarias de Betesda, você pode imaginar que Jesus teve uma visão, até uma visão horrível, porque ele viu que ali havia uma grande multidão e que no meio daquelas multidões haviam pessoas enfermas com todas sortes de enfermidades, paralíticos, cegos, mudos, surdos, leprosos, todo tipo de enfermidades havia ali naquele lugar. Pessoas estavam enfermas e pessoas queriam ser curadas. Mas havia um homem, nos diz a palavra do Senhor, que havia um homem ali também, que estava no meio daqueles enfermos, no meio daquelas pessoas doentes. Ali estava um homem que também sofria de uma enfermidade. Ele era coxo, a Bíblia diz que ele era
coxo das pernas. Ele era paralítico. E a paralisia daquele homem era nada mais, nada menos do que 38 anos. Você já parou para pensar nisso? Talvez você que esteja me ouvindo agora tenha 38 anos. 38 anos é uma longa vida. E você já parou para pensar em que uma pessoa, 38 anos, coxo das pernas, paralítica, e aquele homem era conduzido até Betesda. A Bíblia não nos diz se os seus parentes o levavam até ali. A Bíblia não nos diz se os seus familiares o conduziam até aquele lugar. A Bíblia simplesmente nos diz que todos os dias aquele homem estava ali. Por quê? Porque ele tinha uma esperança de ser curado, ele tinha uma esperança de que ele um dia viesse a andar. 38 anos sofrendo, paralítico, sendo carregado pelos outros, dependendo do favor dos outros. 38 anos aquele homem vivia em desespero, em traumas, em frustrações, porque não conseguia fazer o que as outras pessoas que andavam faziam. Mas naquele dia foi o dia da oportunidade da vida daquele homem. Aquele dia foi o dia da chance daquele homem. Aquele dia foi o dia em que aquele homem teve a sua vida completamente mudada. Por quê? Porque o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, encarnado em Jesus, estava ali. Jesus estava descendo as escadarias de Betesda e ele foi especificamente para aquele lugar, não para curar todas as pessoas que estavam ali. Porque a história nos diz que um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E quando as pessoas caíam na água, eram imediatamente curadas. Então, Jesus não foi àquele lugar especificamente para curar todas aquelas pessoas, mas Jesus foi àquele lugar especificamente para curar uma pessoa, aquele homem. Olhe, eu não sei qual é o seu problema, quais são as suas dificuldades, o que você está passando, se a sua enfermidade é física. Eu sei que você provavelmente tem uma enfermidade espiritual, porque a enfermidade espiritual é a enfermidade que corrói a alma, corrói o espírito, que é o pecado. Mas talvez você tenha uma enfermidade física, e talvez nesse instante que você está me ouvindo, eu quero dizer para você que Jesus está aí, que Jesus está presente contigo, que Ele conhece o teu sofrimento, que Ele conhece os teus problemas, que Ele conhece as tuas dores, que Ele sabe o que se passa com você e que Ele tem preocupação com a tua vida porque Ele quer resolver os teus problemas, Ele quer te curar fisicamente, Ele quer curar a tua alma, Ele quer libertar você, Ele quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a tua história. História de sofrimento para história de felicidade. É isso que o Senhor quer fazer. E naquele dia Jesus foi até aquele lugar e no meio daquelas multidões ali, no meio daquela grande multidão, Jesus foi especificamente até aquele homem que 38 anos sofria. E quando ele chegou, aquele homem, ele fez uma pergunta específica para ele: você quer ser curado? Esta é a pergunta que Jesus faz para você hoje. Você quer ser curado? Você quer ser curado espiritualmente? Você quer ser curado fisicamente? Jesus faz a mesma pergunta a você hoje. Aquele homem nos diz a palavra do Senhor. Quando Jesus perguntou a ele, a Bíblia diz assim: Jesus vendo deitado, o versículo 6 do capítulo 5, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Olha, meus queridos, aquele homem não entendeu que quem estava ali à sua frente era o próprio Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Quem estava ali à frente era o próprio Jesus para curá-lo. Ele não entendeu isso, por isso que ele fez, ele respondeu: olha, eu estou aqui há tanto tempo, as pessoas me trazem aqui, só que quando o anjo vem e move as águas, ninguém se preocupa comigo. É verdade, queridos, ninguém se preocupava com aquele homem. Quem estava surdo, cego, mudo, ninguém se preocupava com aquele homem, cada um queria a cura para si. Quando o anjo mexia a água, e isso era muito rápido, cada um pensava em si, em cair dentro dos tanques, que eram 5 pavilhões, cair dentro dos tanques para ser imediatamente curado. Ninguém, talvez as pessoas até atropelavam aquele homem, passavam por cima dele, atropelavam, ninguém se importava com ele. Mas Jesus se importou com ele. Jesus foi para aquele lugar porque Jesus se importou com ele, como Jesus se importa com você. Jesus conhece a tua dor, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que está passando na tua vida, Ele sabe quais são os seus problemas, Ele sabe quais são as suas dificuldades, e Ele te ama, e Ele quer curar você. E Ele fez uma pergunta específica para aquele homem, como Ele faz a você hoje: você quer ser curado? E diante da pergunta que Jesus fez,
fez para aquele homem, ele deu uma resposta para o Senhor com muitas justificativas. Talvez Jesus repetiu a pergunta para ele. Talvez Jesus perguntou, não, eu não quero saber quem vai te colocar dentro da água, dentro dos pavilhões. Não é essa a minha pergunta. A minha pergunta para você é, se você quer ser curado. E aquele homem nos diz a palavra do Senhor. Disse, sim, eu quero. Então o versículo 8 diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, aleluia, o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem que 38 anos padecia de uma enfermidade, que 38 anos sofria, estava naquele leito de enfermidade, e naquele instante ali, Jesus disse para ele, você quer ser curado? E quando ele entendeu a pergunta de Jesus, dizendo, quero sim, Jesus disse, então levanta, o que você está fazendo aí, deitado? Levanta-te do teu leito, pega a tua cama, a tua esteira e começa a andar. E aquele homem imediatamente, nos diz a palavra do Senhor, levantou-se. Você sabe o que é as pernas, os artérios estarem atrofiados por 38 anos? E numa fração de segundo, os artérios, as pernas daquele homem começam a se desenvolver de uma forma sobrenatural. E aquele homem dá um pulo da sua cama e começa a andar e começa a glorificar ao Senhor. Deus faz isso por nós. Ele faz coisas sobrenaturais na nossa vida. Eu não sei qual é o teu problema, querida, querido, amigo. Eu não sei o que você está passando, quais são as suas dificuldades. Mas Deus conhece você. Ele conhece os teus problemas. E Ele está aqui nesse instante conosco, com você agora. Porque Ele quer resolver o teu problema. Ele só quer uma oportunidade, uma chance de poder fazer isso pela sua vida. Se você quer que isso aconteça na sua vida, então hoje é a oportunidade, hoje é o dia oportuno, hoje é o momento que Deus te dá para que a sua história seja mudada. E eu vou orar por você. E se você tem alguma enfermidade física, você será curado em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. A Bíblia diz que nós devemos orar, e a oração da fé salvará o enfermo. E se for cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E eu creio, como profeta de Deus, que eu vou orar pela sua vida agora. E todo mal, toda enfermidade que está no seu corpo, eu não sei onde, na cabeça, nas pernas, nas costas, na coluna, onde for, nos braços, nos olhos, no ouvido, na boca, onde for esta enfermidade, ela vai desaparecer no poder do nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos comigo e eu vou orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, como tu enviaste o teu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para transformar as nossas vidas e nos libertar e nos curar de todas as nossas enfermidades espirituais. E como Jesus foi ali em Betesda, naquele dia, naquele lugar, no meio de tantas pessoas ali, Jesus foi especificamente aquele homem que 38 anos sofria. Deus, eu creio que nesse instante, aonde este áudio está alcançando, Senhor, seja pelo YouTube, seja pelo Orkut, onde este áudio estiver navegando, Senhor, as pessoas estiverem assistindo, e se essa pessoa que está enferma agora, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal, todo espírito de enfermidade que está nesta vida agora, onde quer que você esteja em enfermidade, espírito de enfermidade, eu te digo, bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, todo espírito de enfermidade, saia desta vida agora, em nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, receba a cura, em nome do Senhor Jesus. Eu ministro sobre a tua vida a saúde, eu ministro sobre a tua vida a cura. Receba a cura do Senhor agora, que o Espírito de Deus derrame o bálsamo curador sobre a tua vida agora, e que você seja curado agora, para a glória do nome do Senhor Jesus, e que você venha testemunhar do poder de Deus, que você venha abrir os seus lábios e dizer, Jesus me curou da minha enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por ti, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido, minha querida. Tenha uma noite abençoada com o Senhor, tá bom? Que você possa ter um soninho maravilhoso, amém? E que amanhã possa ser um amanhã de vitórias, um novo amanhã. A cura já chegou na tua vida.
Comece a proclamar isso com os teus lábios e dizer: Jesus me curou, eu estou curado, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar aqui com você. Breve eu vou resolver o problema do vídeo, tá? E nós vamos poder ter imagem, você vai poder estar me vendo. Mas o importante é que você me ouça e a palavra do Senhor chegue ao teu coração. Que Deus te abençoe. Eu amo muito você, tá? Saiba disso, eu amo muito você, seja você homem, mulher, criança, jovem, adolescente. Eu amo muito você e tenho um carinho muito especial pela tua vida. Que Deus te abençoe, sucesso para você e beijos do Pastor Heber. Deus abençoe você em nome de Jesus.